Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. No momento em que eu subo esse vídeo para a plataforma, nós somos mais de 53.400 pessoas. Acredito que muitas pessoas aqui têm interesse no concurso ou nos concursos da Advocacia Geral da União. Então, por isso, esse vídeo é importante para quem está se preparando ou almeja ou sonha com a aprovação nos próximos concursos da AGU. Sim, porque nós temos 3 cargos para termos concursos na Advocacia Geral da União. Temos ateste orçamentário para 100 cargos de advogado da União, 100 cargos de procurador da Fazenda Nacional, 100 cargos de procurador federal. Bom, quem me conhece aqui no canal sabe que eu sempre digo que a sua preparação ela tem um momento mais importante. O momento mais importante da sua preparação não é depois da publicação do edital, é o pré-edital, é o momento que nós estamos vivenciando agora para os concursos da Advocacia Geral da União. Ou seja, o momento mais importante para o seu concurso da AGU é esse momento que você está vivenciando, ou seja, o pré-edital. Aquilo que você faz agora define a sua aprovação. Não é o que você faz depois da publicação do edital. Depois da publicação do edital é o ajuste fino. O ajuste fino, se você teve uma boa preparação, o seu ajuste fino é bom. Se você não teve uma boa preparação pré-edital, o seu ajuste fino também não é bom. Então significa dizer que aquilo que você faz agora é o que define a sua aprovação nos concursos da advocacia pública e não aquele modo desespero que normalmente as pessoas estudam no pós-edital. Então estamos no pré-edital da Advocacia Geral da União e esse é o momento mais importante da sua preparação, queira você ou não. E é nesse momento, no momento pré-edital, que você tem que descobrir eventuais erros de preparação para que você possa consertá-los, para que você possa enfrentar uma prova com grandes chances de aprovação, como eu digo normalmente aqui no canal, com dignidade intelectual. Professor, qual é a melhor estratégia para estudar? Não existe resposta certa para isso, resposta pronta para isso. A melhor estratégia para estudar é aquela que te faz acertar questões. Concurso é uma brincadeira de passar quem acerta mais. Então, na prova objetiva, qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia é aquela que te faz acertar, ou seja, aquela que faz com que você absorva conteúdo, aquela que faz com que você tenha condições de ir para a prova e acertar o maior número de questões da prova. Se a estratégia que você implementou para a sua preparação, ela te permite absorver conteúdo e acertar questões de prova, num percentual que te permita passar, essa estratégia é ideal para você. Então, nesse caso, não existe uma estratégia pronta, matematicamente pronta, para fazer com que alguém passe. Existem estratégias que são colocadas na realidade pessoal e aí você percebe se na sua realidade aquela estratégia funciona ou não. A estratégia que te faz acertar questões é a estratégia correta para você. Então, beleza, entendi, professor, e até concordo, mas como é que eu descubro se a estratégia que eu tenho hoje é aquela que é correta para mim? Bom, os números não mentem. Números não mentem. Então, você vai efetivamente saber se você está numa estratégia boa, se você tem enfrentado questões objetivas e se você tem acertado aí de 80% a 85% nessas questões, o que seria um número aí com segurança para te fazer passar na prova objetiva e te levar para a segunda fase nos concursos da Advocacia Geral da União. Se você já faz isso com frequência, então provavelmente você já deve saber onde acerta e onde erra na sua preparação e deve estar aí consertando eventuais erros de preparação. Se você nunca fez isso, recomendo que faça. E o importante também é se submeter a questões que são próprias do concurso que você quer fazer. No caso da Advocacia Geral da União, você tem que fazer os últimos concursos da Advocacia Geral da União em termos de questões. Você precisa também fazer questões, os últimos concursos da Procuradoria ou de Procuradoria, das Procuradorias de uma forma geral, mas levando em consideração a matéria comum que cai nos concursos da AGU e não perdendo tempo com eventuais questões que não são cobradas nos concursos da Advocacia Geral da União. Ora, se você está no momento pré-edital, se esse momento é o momento mais importante da sua preparação, e se você ainda tem tempo para identificar eventuais erros e consertá-los, e se os números não mentem, então, se você está até aqui nesse vídeo, parabéns, eu preciso te mostrar ou eu preciso te apresentar o que eu estou chamando de termômetro AGU. O que é termômetro AGU? Termômetro AGU é um simulado que eu vou aplicar no próximo domingo. Eu estou gravando esse vídeo na madrugada do dia 21 para o dia 22, então dia 22 é domingo, e nesse caso no próximo domingo, dia 29/5, com hora marcada, reserve a tarde do seu domingo, a gente vai ter um simulado
somente com questões do núcleo duro, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Quem me conhece sabe que eu sempre prego que primeiro você ajeita o núcleo duro, depois você se preocupa com segundo e terceiro escalões. Então, esse momento de pré-edital é o momento de você formar uma muitíssima boa base no núcleo duro. Então, eu vou fazer um simulado com 100 questões, com os últimos assuntos mais cobrados nos concursos de procuradoria, levando em consideração as bancas, e com os principais assuntos historicamente cobrados nos concursos da AGU. Eu tenho métrica, tenho raio-x de tudo isso, então quanto a isso não se preocupe. Esse simulado ele vai te entregar estatísticas individuais e coletivas. Esse simulado vai te entregar estatísticas individuais, você vai saber o que acertou e o que errou em cada uma das disciplinas. Você vai conseguir identificar os assuntos que você errou em cada uma das disciplinas e você pode separar esses assuntos para revisar urgentemente. O simulado também vai te dar um caderno de erros com as questões que você errou para que você possa revisá-las num pré-prova, por exemplo, da Advocacia Geral da União, levando em consideração que os pontos que eu escolhi para esse simulado são os pontos mais importantes dos concursos da Advocacia Geral da União, levando em consideração as 3 carreiras: advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. Esse simulado vai te entregar estatísticas coletivas, por exemplo, o percentual de acerto de cada questão. Você vai saber se todo mundo que fez o simulado conseguiu acertar muito ou pouco cada questão, o que vai demonstrar se a questão era fácil ou difícil. Esse simulado vai te entregar um caderno depois com gabarito e com as justificativas de cada uma das questões. E nesse caso, esse simulado ele vai servir justamente como termômetro para que você possa saber exatamente quem é você na fila do pão nesse momento pré-edital da Advocacia Geral da União. E se você acertar de 80% a 85%, ok. Se você acertar menos que isso, você precisa identificar onde estão os seus erros e consertá-los urgentemente, porque o simulado é só do núcleo duro, ou seja, daquilo que é mais importante para os próximos concursos da Advocacia Geral da União. Esse simulado não será gratuito, será um simulado com um valor simbólico, mas eu vou limitar o número de vagas desse simulado justamente para que, uma vez que esse simulado tem hora marcada e tem horário marcado, você vai precisar separar um horário do próximo domingo à tarde para fazer, como se realmente fosse prova. Você, nesse caso, vai fazer o simulado no mesmo momento em que todas as pessoas vão fazer. Para que a gente não tenha problemas técnicos com isso, eu vou limitar o número de vagas para que a gente não tenha problemas com acesso simultâneo ao simulado termômetro AGU. Então, se você vai fazer os próximos concursos da AGU e precisa de alguma forma fazer a métrica do momento em que você se encontra agora, seja para confirmar a sua boa preparação, seja para que você possa identificar eventuais erros e consertá-los ainda no pré-edital, que é o momento mais importante da sua preparação, o que define a sua aprovação, eu te convido para o simulado termômetro AGU. Eu vou lançar as inscrições desse simulado amanhã, domingo, 22 de maio, e esse simulado tem inscrições do dia 22 até a véspera do simulado, ou até que se encerrem os números, o número de vagas, né? O número de inscritos. Teremos vagas limitadas para não termos problemas técnicos de acesso simultâneo. Se você vai fazer a AGU, penso que é uma boa oportunidade para descobrir quem é você na fila do pão nesse pré-edital, para que você possa eventualmente consertar erros na sua preparação, porque justamente a métrica não mente. É melhor descobrir agora se existe algum erro na sua preparação no que diz respeito ao núcleo duro e consertá-lo, estudando os principais pontos, do que descobrir isso no pós-edital pré-prova. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Se você tem interesse na AGU, eu te espero no simulado. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.